nosso louvor, recebe, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Privilégio que temos, ó Pai, estarmos na Tua presença, louvando, adorando, exaltando o Teu nome, reconhecendo quem Tu és, Tua soberania, o Teu poder, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, nesta manhã, neste lugar, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Toma o Teu lugar de honra neste altar, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha tocar os nossos corações, Pai, todos que estão aqui presentes, aqueles que estão ouvindo este culto, participando pelas redes sociais, que vão participar do culto da ceia do Senhor. Que o Senhor se revele e se manifeste, Senhor, com a Tua presença gloriosa, com o Teu amor e com o Teu poder, Pai. Que todo o poder do reino das trevas seja dissipado, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas, no nosso coração, Pai. Em cada lar que está participando deste culto, Senhor, possa ver a Tua glória, o Teu favor, o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Nós vamos continuar falando aquilo que estava sendo ministrado pelas letras desses louvores, dessas canções. Só antes de eu entrar na mensagem, só gostaria de compartilhar, nós havíamos passado esse mês de julho, 2 semanas no Jocum, em Curitiba, sendo treinados, né, na área de aconselhamento pastoral. Passamos lá bastante frio, começava o dia com 7 e acabava com 14 graus. A gente não está acostumado, nós somos que nem ratinho, fugimos do frio, né? E aí agora, ali foi o estágio. Passamos essa semana, fomos segunda-feira para a Serra Gaúcha e voltamos na sexta. Aí ali foi punk mesmo. Começava com -1 e acabava com 6 graus o dia. Era muito frio, mas lá o pessoal é especialista no frio. Lá eles têm roupa para tudo quanto é gosto, né? Nós botamos luva de couro, ponche no pescoço, um tampador de orelha para aquecer a orelha e touca revestida. Então, nós estávamos no céu lá. Aprendemos a viver no frio também. Aprendemos a viver contente com o frio. E a Marta curtimos bastante. O Wanda ali já nos acompanharam também. Curtimos do bom e do melhor. No segundo dia que nós estávamos lá na Serra, o primeiro dia a gente foi para Caxias, ficamos na casa do Cristiano e da Deise, que congregava aqui conosco, fomos lá visitá-los, dormimos lá, tomamos conta da casa deles, Deus, né, a gente orou para que Deus recompense eles, né, deram conforto para nós, alimentação. A primeira diária foi por conta deles, do bom e do melhor. Depois nós fomos para Gramado, ficamos 3 dias lá em Gramado, e no segundo dia, então, nós tivemos a surpresa. À noite nós íamos para o jantar. Pela primeira vez eu levei a minha esposa, a Marta, para comer fundi. Eu nunca tinha ido nesses negócios. Sou muito assim, mais tradicional de Brusque, comer arroz com feijão. Aí lá, eu tinha que conhecer, poxa, fui até a serra, aquele frio. Aí nós estávamos no meio do caminho e começou a cair a neve. Nós paramos o carro na beira da estrada, ficamos pulando, gritando, parece crianças, né? Celebrando a neve. Era uma emoção bem diferente, assim. Eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha provado isso. Pensei que eu tinha que ir para os Estados Unidos para ver neve, né? E Deus proporcionou para nós aqui, né, em Caxias, uma cidade muito linda, assim. A gente visitou algumas cidades ali próximas, mas foi bem gostoso. E, assim, um presente, né, para nós, né, que Deus deu. Eu entendo assim, nós estávamos no restaurante comendo fundi, depois começou a cair a neve. Bem na janela, assim, nós assistíamos aquela paisagem linda, tudo iluminado, assim, de Gramado, nós comendo e apreciando a neve caindo, assim, uma coisa assim inesquecível, marcante, assim. A gente viu o cuidado de Deus, né? Então, a gente vê assim, que realmente o nosso Deus é muito poderoso, e Ele diz, né, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele realizará os desejos do teu coração. E nós provamos isso, eu e a Marta, né, com o Wanda e Calide, foi muito gostoso. Deus ouviu as orações da igreja também. A gente ficou lá na geladeira esse tempo, curtindo, passeando nos parques como se não tivesse nada, todo encapotado, é claro, só dava para ver os olhos nossos, mas foi bem gostoso, assim, e não tivemos problema de ficar enfermos, nada, né? Foi muito especial a viagem, foi toda perfeita, abençoada, assim, por Deus. Quero agradecer a todos que têm orado e celebrado com nós esses momentos, porque a nossa vida é dedicada a Deus, é dedicada às famílias, a gente vive cuidando, né? Então, quando a gente consegue, mês de julho, mês de janeiro,
descansar um pouco, a gente faz essas viagens e Deus tem sempre nos abençoado. Amém? Eu queria começar falando algo que fica muito forte assim no meu coração esse ano que Deus tem falado. A honra e a gratidão no nosso coração atraem a presença de Deus. Então, se você não aprender, não buscar, não querer desenvolver honra dentro do seu coração, você não vai desfrutar do melhor de Deus, da presença dEle, do amor de Deus, daquilo que é sobrenatural. Então, você precisa conhecer o princípio da honra. Como você gerar isso dentro do seu coração? Honrar Deus, honrar os seus pais, honrar seus líderes, honrar suas autoridades, em todas as esferas. Você precisa entender que quem não tem honra dentro do coração não consegue sentir a presença de Deus, não consegue provar do amor verdadeiro de Deus. Porque você precisa aprender a olhar as coisas com gratidão, com coisas assim, de uma forma assim, diferente. Até no devocional de ontem à noite para hoje de manhã que eu enviei, eu falei a visão de Deus. Nós não conseguimos ver Deus com nossos dons naturais, né? Todas as habilidades humanas, mas nós conseguimos ver, sentir Deus com os nossos olhos espirituais a partir do nosso espírito. Então nós viajamos pelo litoral, nós assim íamos contemplando a beleza que Deus deu para nós, a criação, a sabedoria, a capacidade para criar as coisas, para fazer uma cidade bonita, as estradas, está na nossa mão criar um lugar para a gente viver bom, agradável, a nossa casa, o nosso lar, tudo que a gente faz, a nossa mesa em casa, a mesa no nosso trabalho. Então é você que estabelece de que maneira você vai andar nessa terra, que você vai viver. Então, se você, de todo o teu coração, buscar, querer aprender e aplicar isso na sua vida, a gratidão, contentamento no seu coração e a honra, então você vai poder saber quem é Deus, ver Deus em todo o tempo, em todos os lugares onde você estiver. Tanto que eu fiquei assim pensando, quando Josué foi escolhido, né, para substituir Moisés, Deus disse assim, e isso é a palavra para mim e para você nesse tempo. Deus disse assim, Josué, Moisés já encerrou a carreira, agora você vai continuar o trabalho. Ele não conseguiu entrar em Canaã, ele não conseguiu nem atravessar o Rio Jordão. Mas essa missão está em você. Eu quero que você olhe e veja Canaã, tudo que os teus olhos virem, de norte a sul, de leste a oeste, tudo que tu desejares, tudo que tu quiseres tomar posse, eu estarei com você e entregarei nas tuas mãos. Você escolhe. Está aí, a Canaã. Essa é a palavra para mim e para você nesta manhã. A Canaã de Deus está disponível para mim e para você. Mas tem uma maneira de você entrar. E Deus diz assim, olha, eu só preciso, Josué, que você seja forte e corajoso. Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Eu nunca te abandonarei. E tudo que você for com a minha bênção, debaixo da minha obediência, você vai conquistar e eu vou entregar nas tuas mãos. Então, essa é a vida que está proposta para a igreja, essa é o que Deus tem proposto para o Brasil, mas nós precisamos conhecer esse Deus que nós estamos cantando aqui. Poderoso tu és, Ele é imutável, Deus é infalível. Só que isso tem que ser uma coisa gerada, produzida dentro de nós. E isso é um compromisso nosso com Deus, de gastar tempo na presença de Deus, querer conhecer Deus, mergulhando nas Escrituras, na palavra. Então, você precisa andar com a palavra, você precisa conversar com Deus como um pai, você precisa crer, precisa ter fé, porque ele diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível nós servir a Deus, fazer a vontade dEle e agradar a Ele, porque eu preciso andar por fé, pelaquilo que os meus olhos naturais não veem, mas os meus olhos espirituais veem. E isso está disponível para nós. Eu coloquei como tema dessa mensagem a soberania de Deus. Nós vamos trabalhar em cima do Provérbios capítulo 16.
E o foco nesse Provérbios, eu quero colocar, é sobre a soberania de Deus. As músicas todas foram direcionadas a isso, falando quem é Deus, o que é a natureza de Deus. Só que uma coisa é você entender aqui, saber que Deus tem, pode, mas essa revelação ela tem que ser manifestada dentro do teu coração. Tem que ser dentro de você saber a soberania de Deus. Quem é Deus? O que Ele faz pela humanidade? O que Ele faz pela terra? O que Ele faz por nós? Então Deus nunca perdeu, nunca vai perder o controle absoluto do universo, de cada nação, de cada governo. Tudo Deus tem o comando de tudo. Ele dá, tira, ele promove, ele exonera as pessoas, mas Ele que governa todas as coisas. Só que como Deus é misericordioso, Deus ele é paciente, Ele dá liberdade para mim, para você andar na velocidade que a gente quer. Você vai colhendo na medida do teu esforço, da tua fidelidade, da tua obediência. Mas assim, ter um esforço inteligente. Porque tem pessoas que vivem orando, mas não obedecem. Não adianta nada a tua oração. Nós aprendemos com o nosso líder do CMN que 1 grama de obediência para Deus pesa muito mais do que 1 tonelada de oração sua. Então, se você ora e não obedece, você não vai provar nada de Deus. Você é apenas um religioso, uma religiosa. Então, Deus quer nos ensinar a viver a vida de maneira que Ele é Deus na sua vida. Você tem prazer de estar com Ele, de obedecer Ele, de conhecer a vontade dEle para a sua vida. Então, isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa que veio assim na minha cabeça, que o Senhor diz lá em Deuteronômio 28, se atentamente tu me ouvir e me obedecer, as minhas bênçãos vão correr atrás de você. Então, se você quer Deus, porque você quer uma casa nova, se você está buscando Deus, jejuando, orando para ter um carro novo, um emprego melhor, mais dinheiro, tira o cavalo da chuva. Você, não é assim que Deus trabalha. Se você, de todo o teu coração, se entregar para Deus, buscar Deus, as consequências, a riqueza, tudo que está na terra é de Deus. Ele dá para os seus servos fiéis, para cumprir o seu propósito, a sua vontade. Então, Deus tem um compromisso com as nossas necessidades, de cada filho, de cada filha. Mesmo as pessoas, até os moradores que estão na rua, Deus se preocupa e exige da liderança da igreja que cuide e se preocupe. Nós temos negligenciado isso na nossa cidade. Nós temos negligenciado. Então, essa cidade já poderia ser muito mais abençoada, muito mais controlada pelo reino de Deus. Mas nós somos muito egoístas ainda. Tem 1000 moradores de rua, morando nas ruas, nas beiras das calçadas. Mas nenhuma igreja... inclusive nós, de pegar, nós vamos adotar um e vamos cuidar de um. Então tem 500 igrejas nessa cidade. 500, se cada igreja cuidasse de 2, nós não íamos mais ter ninguém na rua. E ajudar eles a se recuperar, se restaurar, a dignidade, a família deles e propósito para a vida deles. Não é uma coisa difícil, mas nós ainda estamos... Talvez a igreja, talvez na nossa cidade, no nosso Brasil, nós estamos saindo do jardim de infância, talvez, como igreja, para ser realmente discípulos de Jesus. Mas estamos indo, eu acredito, nós temos um plano de começar esse ano a Casa Esperança, vamos trabalhar, fomos visitar já alguns centros de recuperação, casas de passagem, daquilo que Deus pediu para que a gente fizesse, e já estamos... assim, já se animando, se empolgando para nós estabelecer a primeira casa aqui em Joinville. E mais a gente sabe que a gente vai abrir isso em vários bairros, e vai expandir não só para cuidar dos moradores de rua, mas também das crianças que ficam abandonadas pelos pais que têm que trabalhar. E deixam as crianças em casa. Então eu acredito que Deus vai direcionar o nosso trabalho nesse sentido, de cuidar realmente daqueles que estão soltos aí nas ruas, Então, nós estamos falando aqui sobre a soberania de Deus. Eu quero começar com um versículo-chave, que é o primeiro versículo do capítulo 16, 16:1. Pode colocar no telão. As pessoas podem fazer os seus planos,
Porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Então, nós como cristãos precisamos entender que nós somos livres para planejar, escolher a vida que a gente quer viver, atendendo os nossos gostos, nossos desejos. Só que eu preciso entender que se Deus é soberano no universo, soberano sobre a humanidade, se Ele é soberano na nossa vida, Ele precisa ser consultado. Você precisa saber que Ele vai dar a última palavra. Às vezes nós planejamos coisas boas. Ah, Senhor, se Tu fizer isso comigo, eu vou ajudar aquela família lá. Se Tu fizer isso comigo, eu vou ajudar aqueles missionários lá, vou fazer isso e tal. Então, Deus não é um negociante, um comerciante, Deus. Deus, Ele é dono de todas as coisas. Então, Ele sabe por que você está fazendo aquilo, qual é a motivação do teu coração. Então, permita que Deus faça parte das suas escolhas, das suas decisões. Porque o Senhor diz que nosso coração é enganoso. Às vezes, as nossas motivações não são as melhores. E aí, a gente fica murmurando, usando a língua para se autodestruir. Ah, Senhor, poxa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou dando uma lista de justificativa para Deus, por que Tu não me atende isso? Isso é para o bem das pessoas. E Deus não faz, porque não é a vontade dEle, é a sua vontade. E Deus, Ele quer nos ensinar isso. Você pode ter planos, projetos ambiciosos, mas Deus vai liberar a bênção daquilo que é o plano dEle. E aí, se as coisas não acontecem do jeito que você planejou e que pediu, você diz, Deus, me perdoe, eu achei que era a Tua vontade. Se as portas não se abrem, nada dá certo, estou entendendo, Senhor, que não é o tempo ou não é a Tua vontade. Então, vá para frente, vá perguntando e vai vendo outros planos, outras estratégias. Deus tem o maior prazer de realizar nossos planos e os nossos sonhos, desde que eles estejam alinhados com o propósito e o plano de Deus. Então, às vezes, nesse sentido, o inimigo ele é muito sujo e ele está aí, está desocupado, não tem muita coisa para fazer, o papel dele é só destruir os planos das pessoas. Então, ele fica dando ideias para tirar você do propósito. Por isso, nós temos que cuidar. Não é porque, Deus me abençoou, tive uma proposta de emprego para me trabalhar naquela cidade, vou ganhar 3 vezes mais e tal. E depois de 2 anos você volta sem nada, destruído, porque o inimigo abriu uma porta e você não foi sábio. Você não quis colocar a apreciação de Deus. Deus, é teu esse presente? É tua essa proposta, Senhor? Então, no domingo passado, a gente falou de uma proposta. Eu jejuei 21 dias e no último dia eu ganhei de bandeja um presente de Satanás. Mas eu fui buscar a confirmação de Deus. Quando Deus falou assim, não é de mim, filho. Então, beleza. Simplesmente fechei a porta e esqueci aquilo que Ele estava me seduzindo, porque é o que eu precisava. Deus sabia que eu precisava, mas não era daquele jeito. Então, tudo isso você vai passar, você vai ser testado, provado por Deus, para colocar Deus no lugar certo na sua vida, nas suas decisões, na sua caminhada aqui nessa terra. Então, os Salmos 24, 1 e 2, mais uma confirmação, né, na palavra disso que a gente está falando. Ao Senhor Deus pertence o mundo, tudo que nela existe, a terra, todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Você acredita que isso é uma verdade? Essa é a palavra de Deus. Deus está falando que Ele é dono de tudo. Então Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele é poderoso, como nós cantamos. Poderoso és. E outro texto, lá do começo, de 1 Crônicas 29, 11 e o 12, ele fala assim, tudo isso para botar a base naquilo que a gente está falando. Tudo que existe no céu e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque é Ele que dirige todas as coisas. Riquezas e honra
vem somente do Senhor. E Ele é o governador de toda a humanidade. É com a sua mão que Ele controla toda a força e poder. E é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Então, aqui nós estamos vendo o plano de Deus, de soberania, de governo. Mas o mundo também oferece poder? Oferece. O mundo também oferece riqueza? Oferece. O inimigo, ele imita todas as coisas de Deus, porque ele não tem poder para criar nada, inventar nada, ele só imita as coisas de Deus. Só que aquilo que o inimigo te dá, sem a presença de Deus, a riqueza que você tem, ela te amarra, te aprisiona. A riqueza do mundo, o dinheiro que vem do mundo, ele te escraviza e ele rouba a tua paz, a tua segurança. Os ricos, no padrão do mundo, vivem fugindo, se esconde com medo. As conquistas do mundo não te dão a verdadeira felicidade. E você precisa decidir escolher. Se você quer realmente ser uma pessoa próspera, uma pessoa feliz de verdade, só através de Deus. As bênçãos de Deus, nós aprendemos aqui em outro culto, elas vêm e não nos acrescentam dor. O favor de Deus, ele é uma alegria plena, é uma satisfação plena. E Deus quer que a igreja prove isso. Meu Deus, nós servimos o Deus Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, que não pode perder nenhuma batalha. De que forma, então, nós vamos viver assim uma vida medíocre como o povo de Deus? Herdeiros daquilo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, a vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. João 10:10. Então, isso está disponível para aqueles que querem honrar a Deus, que querem obedecer a Deus, querem andar no caminho de Deus. Uma vez que eu fiz uma mensagem, Deus me deu uma visão de uma estrada, um morro. Na subida é o caminho para o reino de Deus. E na descida é o caminho para o reino do mundo. O caminho que você sobe, você tem que se esforçar. Mas assim, entre o de cima para descer e para subir, não tem nada, não tem nem mureta. Você pode escolher. O para o lado para baixo, você não se esforça, deixa que as coisas acontecem sozinho. Só que você vai em passos largos e vai parar no inferno, no fim da tua jornada. E no caminho que você vai caminhar para Deus, tu tem que escolher, tem que se esforçar, fazer a tua parte. Tem muitas pessoas que acham que a bênção vai vir na sua casa. Ah, não, mas a palavra de Deus diz que aos seus amados dá enquanto dorme. Claro, você deve dormir, deve descansar, ter o teu tempo de repouso. Mas é uma parte das tuas horas. A outra parte, a maior parte, você vai trabalhar, vai lutar, vai planejar, vai se dedicar. Porque a Bíblia diz em Provérbios, quem planeja e trabalha com dedicação, com fidelidade, vai enriquecer, vai prosperar, vai viver o melhor dessa terra. Vai ter abundância nos seus celeiros, vai ter bênção para distribuir, para servir os outros, para aqueles que querem obedecer, querem confiar, querem andar nesse caminho. Mas, se você quer fazer a vida ficar mais fácil, pode fazer. Mas você não vai provar da paz, a verdadeira felicidade de Deus. Impossível, porque o inimigo não tem isso. Deus é a fonte da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É o que Jesus fala. Não tem outra opção. Fiz algumas anotações aqui das pesquisas que eu fiz. Nós vemos aqui nesse capítulo que Deus ele quer abençoar o ser humano com a verdadeira felicidade, com a verdadeira riqueza e com a verdadeira paz. Contudo, alguns cuidados precisam ser tomados em relação ao nosso coração. Porque nós vivemos num mundo muito agitado, muita correria, muita ocupação. Nós não temos tempo para nós mesmos, para cuidar de nós, não temos tempo para cuidar do nosso casamento, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa. A gente cuida de tudo, menos as coisas que são mais importantes, principalmente a nossa vida com Deus. E aí, então, a nossa vida, a gente anda, dá 2 passos para frente e 1 para trás, dá 5 para frente, 2 para trás. Então, há muito desperdício
da nossa vida, do nosso tempo, das nossas energias, dos nossos recursos. Então, Deus gostaria que nós fôssemos mais sábios. Por isso que Ele deixou o livro da sabedoria, para que a gente pudesse viver o melhor de Deus na terra. Fazemos muitos planos, temos muitos sonhos, mas nem todos eles são para a glória de Deus. É fundamental que os nossos desejos e sonhos sejam colocados diante do Senhor, o Deus soberano da terra. Então, por exemplo, Deus me deu num sonho para fazer um lugar para recolher os moradores que estão nas ruas. Então, Deus falou, mostrou. Ele disse, quando esse projeto estiver em andamento, eu quero que você faça um projeto similar para cuidar das crianças, que os pais têm que trabalhar e ficam em casa. Então, agora eu disse, não, mas Senhor, eu senti no meu coração que eu quero fazer para os idosos também. Eu vou fazer um asilo, tá, Senhor? Aí é uma coisa que eu estou fazendo. Não é o que Deus me mandou fazer. Vocês entendem? É uma coisa boa? É. Mas eu tenho que estar atento àquilo que Deus quer que eu faça, que você faça. Então não adianta você querer entrar numa onda, por isso que Deus pede para sondar o nosso coração. Por que eu quero fazer as coisas? Eu estou aqui, eu sou um discípulo do Senhor, eu estou aqui para servir a Ele. E tudo que Ele me dá de riquezas, de habilidade, dons, eu tenho que ser um bom mordomo disso, eu tenho que usar tudo que Ele me deu para a glória dEle. E a minha vida vai ser uma vida próspera, uma vida abundante em tudo. Então, eu preciso andar conectado com Deus. Tem versículos que falam isso. Ande com Ele. O que Deus disse para Abraão? Abraão, eu tenho grandes promessas para ti, eu vou abençoar toda a tua descendência, mas eu preciso duas coisas. Ande na minha presença, seja perfeito. O ser humano pode ser perfeito? Não tem ninguém perfeito. Mas ele disse, ande na minha presença e você vai ser perfeito. Porque tudo que eu pedir, tudo que você fizer com a minha direção, vai dar certo, vai funcionar, vai ter a minha bênção. E ele disse, e me obedeça os meus princípios, meus mandamentos. Porque se eu disse que existem leis da natureza, leis espirituais e as leis humanas, você precisa conhecer elas, eu vou te ensinar, e ande nelas. Se você sair fora, ele diz, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ande nos meus caminhos, na minha palavra, e você será muito abençoado. O inimigo não poderá tocar em nada de você. Então, quem anda perto de Deus, não tem a possibilidade de o inimigo vir pegar nosso cabelo, puxar a nossa orelha. Ele não pode chegar perto. Agora, o caminho dele está do lado direito e do lado esquerdo. Se você, por ganância, por ciúme, por inveja, por qualquer outro sentimento, você botar o pé e querer, é uma escolha sua. Ali você vai ter do teu lado Satanás e os seus demônios. E eles vão te ajudar a fazer toda a sua vontade. E o preço é o preço da sua paz, da sua saúde e da tua família. Então, ele vai oferecer tudo o que você quiser, tudo que você desejar no teu coração, toda ambição sua, Satanás, ele é especialista em oferecer, como um buffet. Está ali, à disposição. Então, você não precisa fazer muito esforço, é só ligar o celular, tem muitas oportunidades para você ser feliz na base do sistema da Terra, do mundo dirigido por Satanás. A televisão está aí à vontade. A internet, então, você pode fazer tudo o que você quer. Agora, a questão é o preço. Gálatas 6,7, Deus deixou bem claro. Tudo que o homem semear, tudo que ele fizer, ele vai colher. Tudo. Então, não tem fórmula mágica. As coisas de Deus são claras, estão estabelecidas, e você escolhe. Você pode andar nesse caminho, vai estar dos dois lados. Como você vai comprar, às vezes, quem foi aí para o Paraguai, você vai lá para comprar, você vai numa loja, e você vai passando na rua, assim, tem 50. Uma meinha, uma cuequinha, um bichinho, uma coisinha. Tudo ali te oferecendo para fazer o quê? Para gastar o teu dinheiro, o teu recurso de alguma coisa importante que você planejou, que você queria. Mas é assim, o inferno é assim, a nossa vida aqui na Terra. Os espíritos estão aí soltos por aí.
Você vai passando num lugar, vai numa loja, vai num shopping, por isso que é até complicado ficar andando muito no centro, na loja, né? A tentação é grande. Por isso que é bom não pegar férias muitas vezes, né? Depois fica o ano inteiro para pagar. Então, nós temos um princípio, a gente só compra à vista. Então, a gente compra o que tem, que a gente conseguiu poupar. Não fica fazendo dívida. Para quê? Para não dar espaço para o inimigo vir e tocar nas nossas finanças. A partir do próximo culto, eu vou chamar alguns dos casais que fizeram o curso de finanças para testemunhar a vida deles. O que Deus fez em 10 semanas de estudo, todos praticamente provaram do sobrenatural de Deus. Em 10 semanas. Agora imagine você querendo agradar a Deus, obedecer a Ele um ano inteiro. Não 10 semanas, 50 semanas. Quantos milagres você vai provar se você colocar sua fé em ação? Se você realmente crer aquilo que está na palavra de Deus e querer obedecer. Então tem tudo que nós precisamos, a receita de Deus para a felicidade, para a prosperidade na terra está à disposição nossa. É você querer, é você priorizar, entender que esse é o melhor de Deus para você, andar na presença dEle. Buscar Ele de todo o seu coração. E tudo que a gente tem da nossa natureza, nossa própria, nossas vontades erradas, nossos vícios, nossos pecados, eu apresento isso diante de Deus. Deus, isso eu sei que é errado, não te agrada, isso está atrasando a tua bênção na minha vida, na minha família, está atrasando a prosperidade da minha vida. Senhor, eu me arrependo. Vá buscar ajuda, vai se humilhar, vai se arrepender. É impossível que Deus não faça um milagre na sua vida. É impossível, Ele é um pai. Ele sabe que nós somos tudo quebradinho, somos tudo gente dura de carne, é difícil de lidar. Mas Ele é um pai, na presença dEle, Ele vai restaurando, Ele vai curando, Ele vai libertando. Eu provei isso, eu era coitado de tudo, de corpo, alma e espírito. E Deus foi restaurando, está restaurando, cada tempo, cada ano, áreas da minha vida, e cada vez eu me surpreendo mais com Deus, com o cuidado dEle, com o amor dEle. Mas Ele foi me curando de tudo dentro de mim. Fisicamente, eu era uma pessoa doente, vivia doente, não podia comer quase nada. E agora eu fui viajar de férias, eu comi de tudo, não comi tudo, mas de tudo eu comi um pouco. Sem medo. Eu só dizia, Deus, obrigado, Senhor, porque eu posso saborear o melhor da terra. Senhor, obrigado que eu posso comprar as roupas que eu gostaria. Obrigado, Senhor, porque Tu me deu os recursos para me comprar o que eu queria, que eu precisava. Então, é muito precioso você andar na presença de Deus, você honrar Ele, obedecer Ele, ser grato a Ele por cada coisa que Ele proporciona na sua vida. Isso vai atrair Ele, a bênção dEle, o favor dEle. Isso está disponível. Foi para isso que Jesus morreu lá há 2000 anos. E por isso que nós estamos todo mês fazendo a Santa Ceia. Olha, a arrumação diferente da ceia hoje foi a Andréia, a irmã da Fábio, que organizou diferente. Então, o que é isso? A bênção de Deus, né, para nós. Então, por meio da sabedoria da palavra de Deus e a ministração do Espírito Santo na nossa vida, Ele prepara o nosso coração para que a gente possa desfrutar do melhor de Deus, da sua presença e do seu favor na nossa vida. Está disponível. Então, Deus nos convida para confiar tudo o que fizemos a Ele. O caminho de Deus é o melhor para nós. Os frutos da sabedoria, Deus fala conosco, é melhor que ouro e nos livra de uma vida triste, de dor, de ruína e de derrota. Então, o Senhor poupa muito sofrimento, muito desgaste da nossa vida quando a gente decide isso. Até, poxa, mas como assim? Se Deus me der bastante dinheiro, ou algo que produza dinheiro ou riqueza na minha mão, já está bom. Não está bom. Porque sem Deus as coisas que você tem não vai trazer a verdadeira felicidade. Vai trazer, como eu falei antes, a escravidão. Então, aos nossos olhos, as nossas escolhas até parecem ser boas.
as melhores acertadas. Porém, devemos lembrar que somos humanos e somos limitados diante da sabedoria de Deus. Precisamos desesperadamente da ajuda e da direção de Deus, para não sermos tragados nessas armadilhas que o inimigo faz para nos enganar. A sabedoria encerra esse capítulo dizendo para nós que a pessoa que controla a si mesmo, ela é superior do que aquela que governa cidades. Então não adianta você querer controlar todas as coisas de fora. Deus quer que você aprenda a ter o fruto do Espírito. A paciência, a mansidão, o domínio próprio. Você tem a natureza de Deus em você. É isso que é importante para a sua vida, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Isso acontece porque é muito mais difícil controlar os nossos impulsos e desejos que controlar coisas. Então, uma fuga para nós. A gente se ocupa no trabalho, em ministério, fazendo coisas, porque não quer enfrentar as nossas deficiências, as nossas fraquezas, não quer ser humilde de tirar as máscaras na frente das pessoas e dizer assim, eu sou esse craque aí. E é assim que Deus trabalha. Que não adianta, você vai se esconder de quem você é de verdade até quando? Até a morte? E nunca vai ser livre? Nunca vai viver, reconhecer quem você é? Nós somos uns coitados. É a graça de Deus. Então, quando você sabe quem você é, e o poder de Deus, e o que Ele quer fazer, então fica fácil, você não precisa ficar carregando, meu Deus, como que eu vou chegar na igreja sem me maquiar? O que eles vão pensar que eu sou? Meu Deus, parece uma esmazelada. Nem sei que palavra é essa, mas eu ouço isso. Não. Se você está cheio de Deus, as decorações aí só dão um upgradezinho, entendeu? Que o importante para Deus é aqui dentro, ó, coração nosso. É isso que é importante. E aí você pode ter as coisas de acabamento para dar mais beleza, para as pessoas verem a glória de Deus em você. Mas o mais importante é por dentro. O domínio próprio, ele é mais valioso que o fruto do Espírito. É um valioso fruto do Espírito, o domínio próprio. Ele nos ajuda na missão de não destruirmos a nós mesmos, ó. Lemos que o ser humano ele pode traçar os planos. Isto, colocar os nossos deveres em ordem e ser no nosso íntimo. Porém, é Deus que vai determinar de fato se tornará realidade ou não. Então, essa parte aqui, para fechar essa visão, que quando você tem os planos, os projetos, coloca na mão de Deus, aquilo que é realmente, que vai ser bênção para a sua vida, para a edificação do reino de Deus, de fato Deus vai fazer as coisas acontecerem. Então, se você cria uma expectativa que você vai projetar, vai jejuar, vou jejuar 21 dias, 40 dias, e eu quero que Deus faça isso. Deus vai levantar do trono porque você jejuou 40 dias, e Ele vai fazer as coisas que você pediu. Não é assim. Não é assim que Deus trabalha. Você pode jejuar para limpar as lentes dos teus olhos espirituais, da tua percepção, para você assimilar com mais precisão a vontade de Deus, o sonho de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Tem pessoas que têm uma autoestima tão baixa, uma autoimagem tão baixa, que acham assim que não merece nem chegar aqui na frente e orar aqui de joelho. Não, eu não mereço. Quem eu sou? Um crápula, um pecador de carteirinha, como que um viciado, como que eu vou... Não consegue ter uma identidade que você é um filho e Deus quer restaurar completamente o seu coração, a sua alma, a sua autoimagem ou a sua autoestima. Eu não mereço, eu nasci para sofrer. Olha só, me jogaram aqui na terra. Eu não pedi para nascer e agora eu estou aí assim, ó, vivendo essa vida de rejeição, vivendo de favor dos outros. Deus, Ele quer curar isso, Deus quer transformar, Ele quer dar uma identidade para nós. Ele quer restaurar a nossa autoestima, a nossa autoimagem. E você andar aqui na terra como filha do rei, a filha do Criador, o filho do Criador do universo. Então isso está na sua escolha, é você que deve decidir andar nesse lugar e desfrutar do melhor de Deus.
Deus, no seu domínio, sempre vai prevalecer sobre a vontade do ser humano. Nós precisamos saber esse aspecto. Então, só para fechar essa parte da prosperidade e do sucesso, que se você buscar realmente Deus em primeiro lugar, buscar fazer a vontade dEle, aquilo que Deus tem para a sua vida, e confiar, toda a sua confiança em Deus, a riqueza, como nós lemos lá em 1 Crônicas 29:11, a riqueza, o sucesso, se você se tornar uma pessoa importante na terra, isso vai ser consequência daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se você quer buscar a todo custo, sacrificando o teu casamento, sacrificando os teus filhos, a tua própria saúde, eu nem durmo mais de noite porque eu tenho que estudar, e você está sacrificando para ter as coisas, aí você vai conquistar com dores, com pesar a sua vida. Mas Deus está falando, se vocês me buscarem de todo o coração, se entregarem, confiarem em mim, os planos, os projetos da sua vida, da sua família, eu vou dar para vocês prosperidade. Eu vou dar as riquezas para vocês. E elas não vão trazer dor, elas vão trazer paz para vocês, vão trazer alegria. Você é uma prosperidade que o inimigo não vai poder tocar, porque você não alcançou ela sacrificando a tua família. Você não conquistou ela enganando pessoas, agindo com desonestidade. Porque tudo que você faz fora dos caminhos, do plano que Deus criou, você vai perder, não vai permanecer. E aí no fim você quis tanto uma coisa, e Deus cedeu, e deu. E aquilo que você ganhou se transformou uma maldição na sua vida. Então, de que adianta? Você queria as coisas na força, aquele filho rebelde, teimoso, mas eu quero. Deus sabe que nós temos essa facilidade de agir assim com Ele. Mas tudo que você ganha na pressão, botando Deus na parede, Ele vai te dar. Mas o preço que você vai pagar não vai valer a pena. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus que nos criou. Ele gostaria que nós deixássemos Ele fazer parte desse projeto. Versículo 2, 16, 12. Eu vou ler alguns versículos. Pode pôr o versículo no telão? O 2. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Preste bastante atenção nesses versículos de Provérbios. Você pode pensar que tudo o que você faz não, estou fazendo, Deus sabe do meu coração. Claro que sabe. Então, mas Ele vai avaliar as intenções. Por que você está fazendo? Então, deixe Deus ser Deus. 3. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Então, deixa Deus fazer parte dos projetos. 4. O Senhor, Ele fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Então eu quero que você entenda a soberania de Deus. Toda pessoa estúpida, toda pessoa, eu usei uma palavra aqui, relapsa, né? Toda pessoa maldosa, o fim delas é uma vida de desgraça nessa terra. É inevitável, isso já está determinado no mundo espiritual. Então, cabe a nós escolher se queremos viver que nem um tolo aqui na terra ou uma pessoa sábia, que teme a Deus. Cinco. O Senhor detesta os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Olha a maneira como Deus fala. O que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que acha que ela pode fazer tudo o que quer, que Deus está nem aí. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, faz parte do corpo de Cristo, Deus, o mínimo que Ele espera é que você tenha temor dentro do seu coração,
E se você quer fazer as coisas com o teu braço, com a tua força, para envergonhar, para provocar os outros, tem segundas intenções no seu coração, isso vai ser problema para a sua vida. Então, Deus detesta esse comportamento. 6. Quem é bom e fiel recebe o perdão de Deus pelos seus pecados, e quem teme ao Senhor escapa do mal. Por quê? Quem tem temor a Deus, como nós somos limitados, às vezes o inimigo nos bota em enrascada. Você está em lugares que não gostaria de estar, você recebe alguma visita inesperada, você está em situações difíceis. Só que quem teme a Deus, quem é a tua proteção é Ele próprio. Ele vai dizer, não, inimigo. É que nem imagina uma mãe, tem uma criancinha brincando e ela vê ali um cachorro solto. O que a mãe faz? Ela corre, já pega o filho no colo e protege. Não vai deixar que ele vá lá brincar com o cachorro e ser mordido pelo cachorro. Então, Deus também é assim conosco. Se Ele vê nós correndo perigo, Ele vai botar a mão dele. Ele não vai deixar. Quando o inimigo armou para jogar Daniel para os leões comer, para tirar ele do trabalho que Deus botou ele lá, no reino de Nabucodonosor, na Babilônia, jogaram ele lá para os leões. Só que Deus estava lá com ele, e dizendo, leões, calma que a comida de vocês vai vir diferente, vai ser mais um cardápio melhorado, não vai ser só um crente que vocês vão comer, não, vai ser carne mesmo. E botou todos lá para os leões comer a carne dos outros que fizeram o plano para ele. Porque é assim que Deus cuida de quem honra Ele, de quem anda com Ele, quem obedece a Ele. Ele vai cuidar de você. Então esse é o segredo que Deus quer que a gente aprenda e viva, confiando nele, andando com Ele, pedindo a Ele em todo momento que Ele esteja conosco. 7. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Tremendo isso. Então, quando você quer viver e honrar a Deus, agradar a Deus, até aqueles que o inimigo quer usar para te destruir, para roubar as tuas bênçãos, Ele vai transformar em pessoas que vão te servir, que vão te agradar. 8. Ser honesto e ter um pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Porque se você tiver riquezas desonestas, o inimigo está ali junto com você, roubando, atrapalhando, tirando a tua paz. Eu coloquei assim, com desonestidade não receberemos o descanso de Deus e a verdadeira felicidade. O descanso de Deus e a verdadeira felicidade que a gente tem cantado aqui. 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então, é isso que Deus quer da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos. Nós podemos fazer os planos, mas quem tem o controle absoluto do projeto da nossa vida é Deus. Nós precisamos entender isso. Quem está preocupado que você seja uma pessoa saudável, uma pessoa feliz? Quem está preocupado que você tenha uma casa para habitar de forma feliz com a tua família, ter uma comida decente, uma roupa decente? É o próprio Deus. Esse é o compromisso dele, esse é o desejo dele. Mas ele precisa estar no comando da nossa vida para que ele possa fazer isso. E você precisa se submeter a ele, a sua palavra, buscar ele de coração e obedecer aquilo que ele manda você fazer. E aí, então, as bênçãos começam a ser liberadas sobre a sua vida. 16, versículo 16. Passa por 16, é isso. É melhor conseguir a sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. O que ele está falando aqui? Por que é melhor ter sabedoria de Deus do que ter as coisas, as riquezas? Porque se você tiver a bênção de Deus, a presença de Deus na sua vida, as riquezas vão andar junto. Deus vai colocar nas tuas mãos com o maior prazer.
porque você vai ter sabedoria, você vai ser o mordomo de Deus. Agora, imagina, se você não tem inteligência, não tem sabedoria para lidar com as coisas, não sabe ser o mordomo de Deus, Deus vai te dar as coisas, elas vão te prejudicar ou vão te destruir, porque você não tem habilidade, capacidade para lidar com aquilo. Então Deus está falando, primeiro busque Deus, primeiro busque a sabedoria, primeiro busque o conhecimento dos princípios de Deus. E aí então você vai adquirir as coisas com a bênção de Deus. E aí você vai prosperar, você vai estar construindo na rocha a sua vida e o projeto de Deus. A prosperidade material é uma consequência do quão bons nós somos naquilo que a gente faz. Fazer com excelência tudo que a gente faz. 17. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. As pessoas honestas se desviam. E quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua própria vida. Então, Deus quer que a gente seja inteligente na maneira como a gente lida com a vida. Deus, Ele não se agrada de pessoas orgulhosas que se acham independentes, que já sabe tudo, que pode fazer as coisas do seu jeito. Não. Deus quer que a gente todo dia caminhe na dependência dEle. 18, versículo 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então há um princípio, há uma lei. A independência nossa na terra é cavar nossa própria sepultura. 19. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar da riqueza dos orgulhosos. Olha só. É melhor nós estar cuidando dos moradores de rua do que estar na mesa de banquete dos poderosos que exploram as pessoas, que não têm temor a Deus, que nem acreditam em Deus. É muito melhor nós estarmos em lugares simples, mas tem a presença, o amor de Deus, alegria, paz, do que estar com riquezas sem Deus. 20. Quem presta atenção no que lhe ensino terá sucesso. E quem confia no Senhor será feliz. Então, essa é a diferença do orgulhoso e da humildade. Uma pessoa humilde, ela vai para a igreja, ou ela vai ouvir uma mensagem, vai ler um livro, para se olhar no espelho, para ver o que eu tenho para melhorar. Então, isso é uma atitude de humildade, que ele está falando aqui. Quem presta atenção nos ensinos e confia naquilo que Deus está falando e obedece, vai prosperar na terra, vai ter sucesso em tudo, na família, na carreira, no ministério, na vida material, na vida financeira. Então essa é a promessa de Deus para nós, quem presta atenção. Então, humildade é isso, você saber que eu estou... Não, mas essa mensagem eu já ouvi, esse provérbio eu já li 20 vezes. Eu já li, acho que esse provérbio mais de 100 vezes, não 20 vezes. E cada vez que eu leio, é uma coisa nova que Deus vai ministrando no meu coração para me manter na visão, na fé. Então nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, que nós precisamos da ajuda dEle todo dia. Senhor, me ajude, Senhor, eu vou sair, me protege na estrada, me livra de qualquer acidente. Senhor, abençoa meu trabalho, que eu seja uma bênção lá no meu trabalho, que eu tenha palavras de edificação. O ambiente onde eu estiver, as pessoas vão sentir a Tua presença na minha vida. Então, Deus gostaria que a gente tivesse essa atitude. Quando você está triste ou está com alguma situação, quebrou algum princípio, ficou doente, alguém Deus vai botar para te ajudar a cuidar de você, te levantar. 21. Quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. 22. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolice. 23. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. 24. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Então, quantas pessoas que recebem um abraço, uma palavra, uma mensagem sua, e aí dizem, meu Deus, eu estava aqui querendo desistir, essa palavra que você mandou, eu estou agora com vida, com alegria, me acendeu por dentro. 31.
Está acabando. 31, pode colocar. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Eu fiquei pensando nesse versículo. Olha só, quantas pessoas que morrem com 100 anos, com 90, 80 anos, 70 anos. Ele está dizendo que a vida longa é uma recompensa das pessoas honestas. Mas e quem é desonesto não vai viver longa vida? Vocês conhecem alguém que é uma pessoa ruim e viveu bastante? A diferença é que aqueles que honram a Deus vão viver 80, 90 anos com saúde, com paz e desfrutar da presença de Deus. Aqueles que não têm honra, não são pessoas corretas de caráter, eles vivem numa cama vegetando, porque não honraram a Deus. Então, adianta, eu disse para Deus, olha, Deus falou que eu ia ter vida longa. Eu disse, Deus, eu só quero viver muitos anos se eu viver com saúde e desfrutar a vida. Se eu tiver que ficar numa cama, sendo carregado em cadeira de rodas, Senhor, então o Senhor me recolhe. Se eu não conseguir te honrar e viver da forma correta, que eu tenho que viver as pessoas me arrastando pela terra. Então, Deus tem falado que a pessoa que vive uma vida correta, ela vai viver até o fim da vida com saúde, vai viver bem a sua vida. Isso é a promessa. Então, não adianta você viver muito e não viver a vida. De que adianta? Viver trancado num quarto, doente. Então, não tem sentido isso. Então, aqui o Senhor está falando que é uma vida longa de verdade para nós. 32. Vale mais ter paciência do que ser valente, ser forte. É melhor saber se controlar do que conquistar uma cidade inteira. Então, quem não tem domínio próprio, acaba perdendo a sua bênção. Então, Deus quer que a gente aprenda a ter o fruto do Espírito. A nossa natureza, ela é egocêntrica e egoísta, mas nós precisamos aprender. Tudo se aprende. Então, aquelas coisas que é ruim no nosso relacionamento, nós precisamos submeter a Deus ao tratamento. Ele vai usar pessoas para nos ajudar a melhorar isso. 33, último. Os homens jogam os seus dados sagrados para tirar sorte. Ó. Os homens, mundo. Mas quem resolve mesmo é Deus. Então, Deus é o que dá a última palavra, é o soberano, é o que quer.